Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Continuando a série A História das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. E continuo no ano de 1984. No vídeo anterior eu falei da história da construção do Sambódromo Carioca. E agora eu vou falar como foi o carnaval em si. E eu estou colocando este ano em apenas um vídeo porque foi um ano todo especial. Um ano bem diferente, bem atípico na história do carnaval. Bora lá, depois da vinheta. Paralelamente à história da construção do Sambódromo, havia uma outra discussão em curso, que era quantos dias os desfiles de 84 teriam, 1 ou 2 dias. Essa discussão se dava pelo fato de que um dia só estava muito cansativo. Na verdade, sempre foi muito cansativo, porque havia os atrasos, eram muitas escolas e às vezes o espetáculo levava até 18 horas de duração. Muito complicado. Então, essa discussão sobre ser em 2 ou até mesmo em 3 dias, ela é antiga. Eu cheguei até a mostrar a vocês aqui, naquele episódio que eu falei do Carnaval de 69, em que houve uma sugestão que quase ganhou corpo, que o Carnaval de 70 seria em 2 dias. Mas a coisa não vingou. E aí, anos depois, voltou novamente com força essa discussão. As escolas de samba levaram essa proposta à prefeitura. O Jornal Globo aproveitou e fez uma enquete com os seus leitores. Então perguntou se eles preferiam 1 ou 2 dias de desfile. A maioria preferiu um dia só. Aí o governador Leonel Brizola pediu para o jornal prorrogar a enquete por mais 2 semanas. E um dia ganhou novamente com uma vantagem maior. Mas adiantou nada a enquete, adiantou nada o público se mostrar contrário a 2 dias de desfiles. Acabou que prevaleceu realmente a vontade das escolas e dos administradores do carnaval. E acabou que ficou 2 dias de desfiles, domingo e segunda-feira, 7 escolas para cada dia. E para aumentar toda a confusão, a Rio Tour decidiu que haveria um campeonato para o domingo, um campeonato para a segunda-feira e um super campeonato no sábado das campeãs. E mais, um júri para o domingo, um júri para a segunda-feira, um outro júri, e um terceiro júri para o sábado das campeãs. Que confusão, gente! E mais ainda, mais confusão ainda. Esse super campeonato no sábado das campeãs se daria da seguinte forma: com as 3 primeiras colocadas de domingo, com as 3 primeiras colocadas de segunda-feira e com as 2 primeiras colocadas do grupo de acesso. Sendo que nesse sábado das campeãs não seriam julgados os quesitos enredo, alegorias e fantasias. Gente, que confusão! Eu fico imaginando a cabeça dos sambistas naquele ano como ficou. Sobre a questão do tempo de desfile, mais confusão. O tempo passou de 75 minutos para 85 minutos, sendo que Darcy Ribeiro, que inventou lá a área da Praça da Apoteose, colocou que as escolas deveriam desfilar ali no mínimo por 15 minutos. Por isso comentaram o tempo, tá, gente? E com isso, as escolas deveriam passar na área de desfile, que termina até o setor 11, em 70 minutos, e ficar ali naquela região da Praça da Apoteose por 15 minutos. E mais algumas mudanças que contribuíram para deixar o sambista mais confuso. Uma delas foi a mudança de nome da escola de samba Unidos de São Carlos. Ela, que tinha acabado de subir para o grupo 1A, mudou de nome para Estácio de Sá.
Isso se deu porque a diretoria da escola achava que, chamando de Estácio de Sá, englobava todo o bairro do Estácio e não ficava focado apenas no Morro de São Carlos, que faz parte do bairro do Estácio. Então a ideia foi justamente chamar toda a comunidade ali do bairro do Estácio e não dar uma ideia de que a escola, né, pertencia apenas ao Morro de São Carlos. De fato, acho isso bem coerente, mas contribuiu mais ainda para confundir a cabeça do sambista nesse ano tão confuso. E mais coisa para confundir. Hoje em dia é normal intérprete, puxador de escola de samba mudar de uma escola para outra de ano a ano. Mas naquela época não era comum. E em 84 houve várias mudanças assim que certamente impactaram as pessoas que acompanhavam as escolas de samba. E as principais mudanças que ocorreram foram as seguintes. O intérprete Ney Viana, que era a voz marcante da mocidade, foi para o Império Serrano. Quizinho, que era a voz constante do Império Serrano, foi para a União da Ilha. Haroldo Melodia, que sempre nos remeteu à grande União da Ilha, este ano foi para a mocidade. Então a gente percebe aí como esse ano realmente foi assim uma confusão, uma loucura para o mundo do samba, para o carnaval. E sem falar que o Dominguinhos do Estácio, ele retornou a Estácio, né, a escola do Estácio, justamente nesse ano de 84. Até então ele estava na Imperatriz Leopoldinense. Agora, mais uma confusão, só que nos bastidores da televisão. A questão da transmissão dos desfiles. O que acontece? Seriam 2 dias de desfiles, domingo e segunda-feira. Até 83 era um dia só, apenas no domingo. E devido a isso, a Rede Globo não topou, não gostou disso, de ter que abrir o seu horário de segunda-feira, onde tinha o Jornal Nacional e as novelas, para passar os desfiles das escolas de samba. Então, de imediato, ela disse que não ia pegar as transmissões. Daí, Brizola liga para Adolfo Bloch, dono da Rede Manchete, emissora recém-inaugurada, e propõe a ele que ele faça essa transmissão. E imediatamente o Adolfo Bloch aceita a proposta para transmitir o Carnaval Carioca. Aí a Rede Globo meio que se arrependeu no meio do caminho. E aí liga para os diretores da Manchete falando o seguinte: olha só, vocês pegam a transmissão, mas deixam uma parte para a gente, tá bom? Para a gente fazer uma divisão aí na transmissão, vocês e a Rede Globo. E aí ficou de boca esse contato com os diretores lá da Manchete. E o Boni ficou esperando a resposta até hoje, pois eles não retornaram e a Manchete resolveu ficar apenas com a transmissão para ela. Alegou depois que já tinha os patrocinadores, fechado com patrocinadores, então não tinha cabimento passar parte da transmissão para a Rede Globo. E acabou que a emissora, né, toda poderosa, a Globo, ficou de mãos abanando. E fez uma programação normal durante o período de carnaval para fazer frente com a Manchete. Mas perdeu feio, gente. Perdeu muito, muito feio mesmo. A diferença de pontos da Manchete para a Globo foram de mais de 30 pontos. E quando a Mangueira desfilou na manhã de terça-feira de carnaval, a Manchete ganhou por inacreditáveis 61 pontos contra 2 da toda poderosa Rede Globo. E a partir daí a Globo nunca mais quis saber de abrir mão da transmissão do carnaval. Bom, agora falando dos desfiles em si. A primeira escola de samba a desfilar no Sambódromo Carioca foi o Império do Maringá, escola do grupo 1B. E no grupo 1A, a primeira escola a pisar na Avenida Marquês de Sapucaí com o Sambódromo foi a Unidos da Tijuca. A partir desse ano, iniciou-se a fase que marcou os anos 80,
que foi a fase dos enredos crítico, político, social. E duas escolas, elas colaboraram para dar esse pontapé inicial nessa fase, que foram a Imperatriz Leopoldinense e a Caprichosos de Pilares. A Imperatriz veio com um enredo que falava da situação econômica do país, de uma forma bem humorada. Já a Caprichosos de Pilares vinha com um enredo sobre chicanísio e aproveitou para alfinetar a politicagem brasileira. A Portela foi a grande campeã no domingo de carnaval, com uma homenagem a 3 grandes baluartes falecidos: Clara Nunes, Paulo da Portela e Natal, com o enredo Contos de Areia. Já a Mangueira foi a campeã da segunda-feira, com uma homenagem ao Braguinha, o João de Barro. E no super campeonato, no sábado das campeãs, a Mangueira ratificou aquilo que todo mundo sabia. Ela que foi a grande campeã do Carnaval de 84. Não apenas de forma aparente, mas também pelo júri. Afinal de contas, a Mangueira fez 213 pontos na segunda-feira, enquanto a Portela fez 208 pontos no domingo. Mas o que marcou mesmo este carnaval foi a volta que a Mangueira deu na Praça da Apoteose. E o que aconteceu de fato nessa história, eu encontrei no blog do Raimundo de Castro. E eu vou contar agora para vocês. Bom, a Mangueira tinha um diretor de carnaval chamado Pedro Paulo, que também assessorava Darcy Ribeiro na construção do sambódromo. E ele sempre questionava Darcy Ribeiro sobre aquela questão da Praça da Apoteose, do espetáculo que as escolas deveriam fazer ali, né? Que inicialmente a ideia era fazer algo para o turista mesmo, espalhar as alegorias, espalhar os componentes para ficarem sambando para o turista ver. E ele sempre questionava o Darcy como isso realmente seria feito, porque eram milhares de componentes para ficar espremido naquele espaço. E o Darcy dizia para eles se virarem, já que era eles que faziam o desfile, o espetáculo. Bom, passadas algumas reuniões, veio uma ideia na cabeça do Pedro Paulo, que foi dar a volta ali na Praça da Apoteose e retornar à pista de desfile. Era melhor do que ficar todo mundo apertado ali sambando. E ele guardou essa ideia para que não vazasse para a última escola de domingo, que no caso era o Império Serrano, porque dava para fazer essa ideia do retorno, no caso da Mangueira, porque a Mangueira seria a última de segunda-feira, mas o receio dele é que a ideia vazasse e a escola que encerrasse domingo também fizesse a ideia, né? E obviamente ia perder a graça. E aí ele foi com o tempo contando para cada um da Mangueira, no caso os principais nomes, né, da Mangueira, como Xangô, como o mestre de bateria, como os outros diretores, a sua ideia. Obviamente de cara não foi bem recebido, mas acabou que chegou até o carnaval essa ideia da volta, guardada a 7 chaves. E só no dia do desfile, ou melhor, quando Milton Gonçalves anunciou a escola nos microfones da Marquês de Sapucaí, é que o público e também os componentes que iriam desfilar é que ficaram sabendo que a escola deveria retornar na Praça da Apoteose. E aí, quando a Mangueira chegou lá na Praça da Apoteose, fez aquela volta, se juntou com o público que estava indo embora, descendo das arquibancadas, e aí, de fato, realmente aconteceu uma grande apoteose, um grande evento, e foi um dos grandes momentos da história do carnaval que é lembrado até hoje. Então isso ajudou ainda mais ainda para ratificar o grande desfile que foi o da Estação Primeira de Mangueira. E para fechar o vídeo, mais 2 historinhas pós-carnaval. A primeira delas foi que ocorreu uma dissidência da Portela liderada por Nésio Nascimento, que era filho de Natal. E ele acabou fundando a escola de samba Portela Tradição. O presidente da Portela, Carlinhos de Maracanã, não gostou, entrou na justiça e a agremiação teve que tirar o nome Portela.
e aí ficou apenas o nome Tradição, escola de samba que existe até hoje. E em julho de 84 surge a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a famosa Liesa. A Liesa surgiu devido à insatisfação das grandes escolas de samba nas assembleias que existiam na Associação das Escolas de Samba, no qual as escolas menores elas acabavam influenciando nas votações que existiam nessas assembleias, que eram de interesse das grandes escolas. Existiam cerca de 50 escolas de sambas nessa época e todas elas tinham um poder de voto igual das grandes escolas. Então, espelhados no Clube dos 13, lá do futebol, 10 agremiações acabaram se desligando da Associação das Escolas de Samba e fundando a Liesa. As escolas que fundaram a Liesa foram a Beija-Flor de Nilópolis, Salgueiro, Caprichosos de Pilares, Imperatriz Leopoldinense, Império Serrano, Portela, Mangueira, Mocidade Independente de Padre Miguel, União da Ilha e Unidos de Vila Isabel. E seu primeiro presidente foi Castor de Andrade. Gente, acabei de falar do ano de 84. Ufa! 2 vídeos. Que ano agitado, hein? Que ano foi aquele de 84? Bom, espero que tenham gostado aí do vídeo e se liga nos próximos. Valeu, abraços e até a próxima.